Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o RB Shooks e hoje eu queria trazer um tema que perturba ainda muitos players de Valorant, que é como jogar Valorant no Windows 11. Recentemente eu fiz a instalação no meu computador, né? Formatei e instalei o Windows 11 e tive exatamente muitos problemas. Tipo, todos os problemas que vocês podem imaginar para jogar o Valorant de novo, né? E aí eu vi muita gente reclamando que no Windows 10, no Windows 11 tem esse problema, que no Windows 10 era melhor, que tinha que fazer downgrade, etc. Mas eu quis trazer hoje para vocês esse tema na perspectiva de quem passou, né, por isso, e inclusive dividir umas coisas bem sinistras com vocês e como eu resolvi cada um desses problemas, tá bom? Eu gostaria muito de começar de uma forma básica aqui, que é para quem está vindo através do meu canal conhecer o jogo e como é que você faz a instalação do Valorant, tá? Bom, a primeira coisa que você precisa fazer é você entrar no site da Riot, aqui procurar pelo jogo do Valorant, ou diretamente pelo seu navegador digitar o endereço que está aparecendo aí na sua tela, playvalorant.com. O PTBR ali ele aparece sozinho caso o seu navegador esteja em português, tá? Aí é só clicar em jogo grátis, vai aparecer uma outra tela para você baixar o setup e mundo feliz, vida que segue. Tá? Terminou a instalação, é importante lembrar vocês aqui que precisa ter uma conta ativa na Riot, né? Então se você já tem a conta ou joga outros temas da empresa, que seriam LoL, ou Wild Rift, que você consegue jogar pelo celular, é a mesma conta, tá bom? Só se logar depois que entrou, beleza. E aí? Vou começar a jogar e o que acontece? Bom, provavelmente você vai enfrentar o problema que 99% das pessoas enfrentaram por aí, né? Que é esse cara aqui. Você entra no jogo, dá play e ele fecha sozinho e aparece essa mensagem na sua tela, né? Falando de um TPM version 2.0, que o Vanguard Riot precisa dele para funcionar. Tá? Bom, o que é o TPM? Né? O TPM ele é a tradução direta, né? Trust Platform Module. É, digamos que foi projetado para fornecer funções relacionadas à segurança baseadas no hardware, ou seja, através do seu equipamento, precisamente no seu processador, tá bom? Então ele usa ali essa segurança de hardware, né? O Riot Vanguard usa essas tecnologias para poder aumentar aí a segurança durante o seu gameplay, tá? E por isso que é meio que obrigatório você ter isso aí ativado no seu computador. E como é que eu sei que eu tenho essa função ativada? Bom, a primeira coisa que você vai fazer é apertar no seu computador e na sua tecla, no seu teclado, a tecla Windows mais R, e aí vai aparecer essa tela aí para vocês, tá? Que é uma tela de execução de comandos. Você vai digitar exatamente esse comando que está aí, ó, tpm.msc. Logo depois você vai ser levado para uma outra tela cheia de informações relacionadas a esse comando, que é justamente a mais importante, a gente identificar ali, ó, o TPM está pronto para uso, ou seja, beleza, tá ok, mas não está ativado. E tem outras informações ali. Eu queria chamar a atenção para vocês que nesse caso eu estou mostrando a configuração do AMD, que no meu caso o meu processador é um processador AMD. Provavelmente ali na fabricante, se o seu processador for um Intel, provavelmente vai aparecer uma Intel, tá? E aí o que eu gostaria de mostrar para vocês, e muita atenção nesse vídeo aqui, que eu vou mostrar agora. A configuração que eu vou mostrar para vocês aqui agora é a minha BIOS, tá? Que para você ativar essa função você precisa desligar o computador e entrar na BIOS, tá bom? No caso, esse que está aparecendo aí na tela é do meu computador. No meu caso, como eu falei, eu tenho uma AMD. Eu escolho a função avançado, logo em seguida eu vou nesse Trust Computing e ativo ali a função de segurança. Ou seja, para quem tem um processador AMD, é quase certeza que é esse o procedimento, tá, gente? Vocês podem ter um pouquinho diferente, pode estar em outra tela, mas esse é o procedimento para quem tem um processador AMD. E aí aqui que eu queria chamar a atenção de vocês. No caso de quem tem Intel, como a minha máquina não é Intel, eu não consegui trazer para vocês, mas na internet você tem explicações, inclusive muitos tutoriais falando sobre
esse TPM 2.0 no Valorant, tem muitos tutoriais falando disso e como é que você ativa, tá? Não vai entrar na BIOS da sua máquina e no achismo, eu acho que é essa função, eu acho que é essa outra função. Não, tenha certeza de que o boot de segurança está sendo ativado da maneira correta no seu computador, ok? Como eu mostrei aqui no meu caso, que é o AMD, esse foi o caminho que eu segui e consegui ativar normalmente. E aí beleza, ativei, voltei, reiniciou meu computador, tranquilo, consegui abrir o jogo. Meu, sensacional, fiquei felizão, eu dei pulos de alegria, né? Resolveu o meu problema. Só que não, né? Pessoal, é o seguinte, o primeiro problema que deu, e esse até que foi um pouco mais fácil de resolver, ele apareceu uma mensagem na tela, eu não lembro qual, porque eu não consegui mais testar esse problema. Eu começava a jogar, a partir dali, né, 1, 2, 3 pontinhos, caía, dava mensagem erro, e aí eu não conseguia voltar. E aí quando eu voltava eu tomava aquele banimento lá de 2, 3, 10 minutos, porque eu saí da partida em andamento, e na verdade não foi culpa minha, o jogo fechou sozinho. A primeira coisa que aconteceu foi porque eu jogava no Wi-Fi, tá? Eu tava jogando, não tava jogando no cabo, e aí quando eu comprei um cabo RJ45 Cat7, né, no meu caso aqui é um Cat7, melhorou muito a minha jogatina, muito. O meu ping diminuiu absurdamente para 3, 2, 5 milissegundos, tá? Ficou muito mais legal e fluida a partida. Fiquei o que? Felizão de novo. Mas o que aconteceu depois de umas 3, 4, 5 partidas e até depois de alguns dias depois? O jogo começou a crashar, começou a fechar sozinho e não dava mensagem de erro, ou simplesmente ficava infinitamente no lobby, não começava a partida. E aí eu, né, saía, voltava, tomava FK, porque pra mim a tela tava congelada no lobby, mas pra quem tava jogando comigo falava que eu tava lá parado. E aí eu fiquei frustrado, pô, eu falei, cansei, meu, fiz de tudo já, procurei tutorial na internet, fiz várias coisas aqui, nada funciona. Fui jogar Destiny. E o que aconteceu lá no Destiny? Travou também. Eu falei, não é possível. E aí só funcionava jogos single player, um ou outro jogo, ficava tranquilo. Mas os que eu queria jogar, que era Valorant e o Destiny no caso, não estava funcionando. E como é que eu resolvi o problema? Bom, a primeira coisa que eu tenho na minha máquina também é o MSI Afterburner. Acho que vocês, a maioria da galera que está assistindo esse vídeo deve conhecer essa ferramenta. Não vou entrar muito em detalhes dela aqui, mas o que eu fiz? Eu fechei, eu deixava ela como boot do Windows e eu fechei. Parecia que ela estava dando sei lá, algum problema com a ferramenta de segurança do jogo do Destiny, que não é o Riot Vanguard, é outra. E o Destiny voltou a funcionar. Beleza, mas depois de um certo tempo também começou a crashar e parava, eu não conseguia voltar. Gente, assim, pessoal, na moral, eu já tava desistindo dos dois jogos. Até que um belo dia eu fui ali nas entranhas do Google e achei um tutorial, um comentário lá no meio do povo conversando. E aí a solução para os meus problemas foi exatamente atualizar o driver da Nvidia. Aí você fala, pô, Rafão, mas e aí? O básico você não fez, cara? Não, na verdade é o seguinte, eu fiz a atualização, né, que já não tinha, né, fiz a checagem lá, não tava nada pendente. O vídeo que vocês estão vendo agora aí, desculpa a qualidade, eu gravei no meu celular, eu clicava em procurar atualizações, não tinha nada. Mas o diferencial aqui foi trocar de Game Ready para Studio. Aí você fala assim, pô, mas qual é? Não entendi. Você troca para Studio, mas eu não vou gravar nada. Para você pode fazer até sentido, né? Que você faz vídeo no YouTube e tal. Mas foi o que resolveu o problema. Acredito ou não, gente, foi o que resolveu o meu problema. Porque assim que você escolhe Driver Studio, ele vai fazer o download de um novo download, né? Vai instalar tudo, beleza, bonitinho. Aí vai aparecer uma outra tela para você baixar uma ferramenta de streaming. E depois disso o Destiny ficou liso. Nunca mais travou, nunca mais deu nada. E aí o que eu pensei? Vou jogar Valorant. Vai que, né? Resolveu 100% do problema. Não tive mais travamento nenhum nas minhas jogatinas. Nada. E agora que eu voltei, como vocês podem perceber, meu canal é novo.
eu voltei a jogar assim quase todos os dias, normal, gente, tudo tranquilo. Então esses foram os problemas que eu tive, né? Foram os problemas que eu tive e as formas que eu resolvi os meus problemas, tá bom? Eu queria que vocês, caso esse vídeo tenha ajudado, compartilhe aí com seus amigos, caso você conheça alguém que tenha, né, esteja passando por esse problema, e como é que você, assim, como é que se você resolveu, eu ficarei muito feliz, espero que realmente esse vídeo tenha ajudado vocês. E assim, e se o conteúdo foi muito útil, e se você gosta de gameplays, PVP, single players em geral, eu te convido a dar um like aí nesse vídeo, clicar no se inscrever aqui para você não perder nada. E eu sempre vou procurar trazer essas dicas, tutoriais e mais gameplay sempre que possível, tá bom? Um forte abraço, beijos, fui!